Olá, sejam bem-vindos a mais uma palavra. Estamos no estudo da série, Trindade, que é um caráter de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, três em um. Tudo que ele criou, ele deixou sua assinatura, passado, presente, futuro. Os estados da água, físico, líquido e gasoso, os elementos da matéria, da molécula, tudo isso representa Trindade, representa a assinatura do Deus. Nós, enquanto coroas, da criação, enquanto seres amados por Deus, nós somos corpo, alma e espírito. Muita gente tem muita dificuldade de entender como é que Deus pode ser três e pode ser um. Nós somos corpo, alma e espírito e não somos três. Somos três em um, ok? Então, a gente entende, Deus me fez entender, que a palavra de Deus pode ser interpretada em três esferas também. A esfera da carne, a esfera da alma e a esfera do espírito. A gente pode interpretar toda a Bíblia de forma literal, de forma pessoal e de forma profética, de forma que revela os planos e projetos de Deus para cada um de nós, ok? A gente vem estudando a história de José. O vídeo anterior a gente trabalhou sobre José na chegada da casa de Potifar e teve um elemento muito importante que eu acabei não falando, me lembrei agora. Potifar comprou José dos ismaelitas. Quem são ismaelitas? Descendência de Ismael. Quem é Ismael? Filho de Abraão com H escrava. Percebe? Então, aquele filho que não foi o filho da promessa continua ali nos bastidores, continua ali trabalhando como um coadjuvante da história de Deus, enquanto José, descendência de Isaac, paga o preço e sofre pela conduta de Ismael. O filho do Deus vivo, o filho original, o Isaac, o Cristo, sofre pelo irmão adotivo, ou pelo meio-irmão, o irmão meio-sangue, aquele que não são o foco da promessa, digamos assim. Então os ismaelitas vendem José para a casa de Potifar, mas está tudo sob controle, vida que segue. A gente vai explorar outros elementos aqui agora, ok? Mas a gente não podia deixar de falar sobre esse fato que quem vem acompanhando a série Trindade está entendendo vídeo a vídeo, descendência, cada nome, cada referência e inferência entre cada um desses personagens, ok? Agora nós vamos falar um pouco sobre a conduta de José em relação aos sonhos. Para quem começou a assistir essa história com a gente, sabe que lá no início, na juventude dele, sendo o filho preferido de Jacó, em meio aos seus 10 irmãos, na época ele era o 11º e último irmão, homem. Na verdade, Benjamim já tinha nascido, ele era o 11º de 12. Benjamim, no nascimento de Benjamim, morre a mãe de José, Raquel. E Jacó fica com Lia e com suas 2 concubinas e com todos os filhos. Pois bem, José, lá por volta dos 17 anos, tem um sonho que todos os irmãos se curvam e tal, e ele conta esse sonho e de alguma forma ele interpreta esse sonho. Isso não foi desligado, isso é um indício, é o primeiro sinal do dom que Deus tem para José. E agora, José, depois de ser injustiçado na presença de Potifar, condenado por sua esposa, que foi quem o desejava, mas ele não cedeu aos desejos da mulher de Potifar, então ele foi acusado de tentar possuí-la e ele é preso. Quando ele chega na prisão, olha que coisa louca. Ele era estrangeiro, escravo e agora prisioneiro literal, alguém atrás das grades. Ele já tinha sido ferido só por ser estrangeiro, ele já era humilhado. Quando ele é comprado, ele cai no título de escravo. E agora, quando ele é condenado, ele além de estrangeiro, escravo, ele é prisioneiro. Percebe o quanto o contexto tenta amarrar esse cara? Percebe o quanto o contexto pretende humilhar e sufocar José? Pois bem, esse cara não aceita os títulos que dão nele. Ele não vive conforme o ambiente. Ele não vive conforme o contexto. Ele simplesmente não está nem aí. Disseram para José que ele era estrangeiro. Isso ofende? Não, eu não sou dessa terra mesmo. É um fato, está tudo certo. Disseram para ele que ele era escravo, porque ele foi comprado. Ele falou, rapaz, eu não sou escravo não, eu sou um funcionário porque eu quero trabalhar. Ele me pediu para fazer a tarefa, eu faço o melhor que eu puder. Ele não se via como escravo.
E quando ele é prisioneiro por dizer que ele é um adúltero, um cara prostituto, um cara sem respeito pelo seu patrão, pela sua patroa, ele fala, rapaz, eu não sou isso não. Mas se vocês quiserem me botar na prisão, beleza. O carcereiro fica tão impressionado com a conduta de José, tão impressionado com a postura e com o caráter desse cara, que o carcereiro confia tudo a José. Vocês têm noção do que é isso? Um preso atrás das grades, um cara que foi pra cela, ele é preso e quem toma conta da prisão fala, rapaz, toma aqui, não é toma aqui a chave da sua cela, não. Toma aqui a chave de todas as celas. Você é um cara tão fora da curva que eu confio a prisão a você. Um preso tomava conta da prisão. Ele não era vigiado, ele não era observado, ele não era seguido. Ele tinha a confiança total. Em pouco tempo como preso, ele foi promovido a chefe da prisão. Promovido ao responsável por todos os presos. Um presidiário, um prisioneiro. Pois bem, vida que segue. Percebe quem é José? José é preso e começa a administrar o cárcere ali. E então, nessa prisão, ele encontra com dois indivíduos, o copeiro e o padeiro, que precisou ser preso. Quando esses caras são presos, eles sonham e começam a conversar ali na presença de José. E José entende o que aquele sonho quer dizer. Percebe que aquele dom que José teve apresentado pela primeira vez lá na sua adolescência, 17 anos, agora a coisa volta e reacende. É uma chama que tem dentro dele. É um dom, uma dádiva de Deus na figura, na presença, na vida dele. Quando ele toma pé da situação, quando ele escuta ali aqueles sonhos, ele revela para os caras. E o copeiro sonha, né, que são 3 uvas, 3 cachos, são espremidos no copo, é dado a ele e tal. E aí José faz a interpretação do sonho e fala, olha, esses são 3 dias, daqui 3 dias o seu cargo será restituído. Você será perdoado e vai sair da prisão. E o padeiro fala, não, peraí que eu também tive um sonho. Eu tive um sonho que eu estava com 3 cestos de pães e manjares sobre a cabeça e que vinha aves do céu e comia isso, né, aqui em cima de mim, e eu não entendia aquilo. Enquanto um teve um sonho, o sonho por si só, a maneira que é contada já traz paz, o outro traz uma inquietação. E José na lata manda, fala, meu irmão, você, copeiro, daqui 3 dias vai ter seu cargo restituído, mas você, padeiro, daqui 3 dias vai morrer. Ele, como é, rapaz? É isso daí que eu tô lhe dizendo. Um vai ser liberado da prisão e o outro vai sair da prisão para ir para a forca e as aves do céu comerão sua carne. Olha que perverso isso. Na época, corvo, no nosso contexto, urubu, né? Você vai comer você vai ser comida de bicho. Você vai apodrecer porque você vai ser enforcado e morto. Olha que história pavorosa para você contar para alguém. Mas José não fazia juízo sobre isso. Ele só entregava a mensagem porque ele entende que a mensagem não é dele. Ele era um mensageiro. Deus permitiu que ele entendesse o sonho. Ele simplesmente revelou o sonho. Ele não tem responsabilidade sobre o conteúdo do que é revelado. A responsabilidade dele é entregar e ele entregou. E passados 3 dias, repara só, o copeiro foi liberto e o padeiro foi morto, tal qual José havia interpretado nos sonhos. Mas não é só isso. José fala ao copeiro, cara, já que daqui 3 dias você vai estar liberto e vai para a presença de Faraó, percebe que aqui agora não é Potifar, capitão da guarda, mas Faraó, a mais alta patente, o mais alto nível, o cara do Egito, literalmente, entre aspas aqui, o Deus do Egito. Diante de todo o Egito não existia ninguém que fosse maior do que Faraó, no âmbito e no plano humano, ok? Mas como eles não tinham uma fidelidade a Deus, não eram devotos ao nosso Deus, ao nosso Senhor, eles não tinham uma percepção de divindade, então tudo isso era implicado, implícito, tudo isso fazia parte de Faraó. Então a figura de Faraó não era só de um rei, de um governante, de um presidente, era uma figura divina, literalmente. O povo do Egito tinha Faraó como um deus. Esse copeiro saiu da casa de Faraó, bem como o padeiro, o copeiro, bem como o padeiro, saíram da casa de Faraó e foram presos na prisão gerida pelo capitão da guarda, Potifar, que foi a casa de onde José tinha vindo, ok? Então percebe que José está mais baixo, cada vez mais baixo, foi vendido pelos irmãos,
foi vendido por Potifar, governou a casa de Potifar, foi rebaixado para a prisão. Chegou na prisão, já foi colocado como o líder, o chefe da prisão, o chefe dos carcereiros, o chefe da parada toda ali. E ali ele encontra com um cara que esteve num lugar que até então ele nunca acessou, casa de Faraó. Um lugar muito mais top. Um cara que tem muito mais autoridade, que por sinal é patrão do ex-patrão dele. Faraó está acima de Potifar. Potifar, que até o momento tinha sido a maior autoridade física na vida de José, ele é só um empregadozinho de Faraó, beleza? Um empregado de cargo de confiança, mas subordinado a Faraó. E aí José fala pro copeiro, cara, já que daqui 3 dias você vai sair, faz o seguinte, me defenda, interceda por mim lá, dê a fita minha, na linguagem de hoje, assim, uma coisa mais mano, mais quebrada, né? Fala assim, negão, dê minha fita lá, passa a real pra seu patrão lá, porque, bicho, eu tô botando a coisa em ordem aqui, mas não era pra eu estar aqui não, meu irmão. Vê lá o que você faz pra mim. Aí o copeiro fala, é nóis, fechou. Você já me deu uma notícia boa demais, chega lá e falar seu nome é de boa. Combinado. Aí, quem disse que o copeiro lembra? O copeiro foi restituído a seu cargo, o padeiro foi morto e o copeiro esqueceu de José. E José ficou ali mais um bom tempo na prisão. Até que, um determinado dia, Faraó tem alguns sonhos que ninguém consegue interpretar. Mas Faraó fica com a mente muito turbada com aquilo, né? Ele sonha com vacas gordas e depois com vacas magras que comem as vacas gordas, de número 7, né? E depois ele sonha de novo com 7 espigas boas que são engolidos por 7 espigas secas. E ele conta isso e ninguém consegue interpretar, nem mago, nem ninguém. A galera toda lá se dizia sacerdote, se dizia o que fosse, e vidente, e a parada toda. E a verdade é que ninguém consegue interpretar aquilo e Faraó perde a paciência. Até que o copeiro fala, me perdoa, Faraó, deixa eu te contar um negócio. Eu lembro de um dia que eu falhei com o senhor e o senhor me prendeu. E lá nessa prisão aconteceu isso comigo e com o padeiro e com o hebreu que tem lá dentro. E o cara tem as manhas. Eu podia chamar ele. E o copeiro foi ousado aqui porque, de novo, ele estava falando de um estrangeiro, de um escravo e de um prisioneiro, apresentando esse cara como se ele pudesse ser um escape para Faraó, a divindade da época. Então, só pela fala, só pelo lembrete, só por trazer José à memória, ele poderia ser morto por Faraó. Você acha que eu sou moleque? Você tá tirando uma onda com minha cara? Eu tô precisando ter meu sonho interpretado. Você quer que eu chame um estrangeiro escravo presidiário? É bom a gente entender o contexto, mesmo no nível literal da história. E aí, chama José, mas tem um elemento nessa história que eu não consigo saltar, nem que eu quisesse. E eu que já assisti a alguns filmes de José, todos eles, ou a grande maioria, tenham cuidado específico com esse versículo. Eu vou ler, é um trecho tão pequeno, merece essa atenção. Gênesis 41, 14. Olha que legal, está espelhado. 41, 14. Então o faraó mandou chamar José e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Meu amigo, quando Deus está te chamando, mesmo que seja lá a divindade do mal, o que seja, faraó chamou, negão, saia apressadamente dessa prisão. Agora, apressa o passo. Ele se barbeou, trocou de roupa e apresentou-se a Faraó. Rapaz, tá tudo no 14? Tá tudo no 14. Gênesis 41, 14. Bora, negão, levanta, dê um pulo daí, anda logo que Faraó tá te chamando. Ele poderia correr para a presença de Faraó. Mas aqui tem alguns, aí é onde entra a intervenção de alguns filmes, né? Teve filmes que eu vi ele ser lavado, eu vi ele ter o cabelo cortado, eu vi ele ser barbeado e então empurrado para a presença de Faraó, como se desse banho num bicho que vai aparecer na presença de alguém. Cara, não é isso que está aqui na Bíblia. Ele se barbeou. Quem foi que tirou a barba de José? José.
ele se barbeou, trocou de roupa. Não trocaram a roupa de José. Ele trocou. Trocou de roupa e apresentou-se a Faraó. Sabe o que José está dizendo aqui? Olha, eu sou preso. Eu posso estar preso. Eu posso estar escravo. Eu posso até ser um forasteiro. Mas espera lá, eu não sou porco. Eu sou pobre, mas eu sou limpinho. Quem nunca ouviu isso, né? Eu sou pobre, mas eu sou limpinho, rapaz. Peraí, se eu vou para a presença de Faraó, então eu não consigo imaginar um cara que está preso, fedendo, imundo, cabeludo, barbudo, tirar a barba e botar uma roupa. Esse cara, ele tomou um banho, ele deu uma geral. Tá com pressa? Tô, mas espera aí que eu vou dar um talento na aparência, vou vestir uma roupa limpa. Para vestir uma roupa limpa, muito provavelmente eu vou ter que me limpar, né? Ali não fala, mas eu posso inferir isso. Se barbeou, trocou de roupa e apresentou-se a Faraó. Olha isso. Quando José é chamado na presença de Faraó, ele então interpreta os sonhos. Fala que as 7 facas gordas, bem como as 7 espigas boas, são 7 anos de fartura. E o magro ou o seco que consome o bom são 7 anos de escassez que vão seguir. E apresenta isso para Faraó. E orienta Faraó que coloque um administrador de excelência sobre isso, porque o Egito vai precisar gerir com muita cautela e com muita responsabilidade esse mantimento e tal. Só que, antes da revelação, o Faraó fala: rapaz, eu ouvi dizer que você interpreta sonho. É isso mesmo? Ó a pressão. Deixa eu entender. Ô fulaninho. Ô estrangeiro, escravo, presidiário. Que conversa é essa que você interpreta sonhos? Ele fala: meu senhor, quem sou eu? Né? Meu senhor, cabe a Deus isso. Olha que louco que é José, porque ele está no Egito, falando com um cara que se acha Deus. E esse cara não permite que ninguém idolatre a Deus. Porém, versículo... eu vou ler o 15 e o 16. Diz Faraó a José: eu tive um sonho e não há quem interprete, mas de ti ouvir dizer que ouvindo contar um sonho pode interpretá-lo. Olha, eu tô com um problema aqui que ninguém resolveu, mas me falaram que você é o cara que resolve. Olha a humildade de José e a ousadia desse cara. Ele se humilha, depois ele sobe e dá um tapa na cara de Faraó. Respondeu José a Faraó: isso não está em mim, mas Deus é que me dará uma resposta de paz a Faraó. Véi, perder para ganhar é isso daqui. Quando a gente entender que o evangelho é isso, eu vou me humilhar e vou me encher daquele que é maior do que qualquer outro. Deus do céu. José fala: ô Faraó, vamos alinhar as coisas aqui, negão. Repara só. Você está dizendo que eu sou capaz de te atender. Eu já vou lhe dar a fita, vou lhe dar a real. Isso não é possível, meu irmão. Quem sou eu para interpretar sonho de ninguém? Eu nunca fiz isso. Mas eu vou lhe falar uma realidade. Eu conheço um Deus. Ele está falando isso para o cara que se acha Deus. Para o cara que é ateu total. Ele não acredita em Deus, não acredita em divindade, não acredita em ninguém acima dele. Porque ele está em si mesmo. Faraó é cheio de si e se acha o próprio Deus. Aí ele chama um estrangeiro, escravo, prisioneiro, para dizer na cara dele: ô negão, deixa eu lhe dar real, você não é Deus. O Deus que faz e acontece é aquele que está sobre mim. E a sua necessidade só vai ser suprida e atendida por misericórdia desse Deus, apesar da sua cegueira, através da minha vida. Eu tenho que repetir isso? Não, porque está gravado, né? É só você voltar ao vídeo e assistir de novo. Entendeu o que é que José fez? Ó Faraó, eu não sou nada. E estou aqui apenas na condição de estrangeiro, escravo, prisioneiro. Contudo, eu acesso um Deus que é maior do que você. Faraó, você não é Deus coisa nenhuma. Mas eu conheço o Deus. Então, humildemente, ó Senhor, Faraó, respeitando o seu posto e reconhecendo a figura que o Senhor representa, pode me dizer o que o Senhor precisa, que eu que não sou nada, muito menos do que o Senhor, eu não sou coisa nenhuma, eu vou acessar um Deus que está acima de todas as coisas e muito acima de ti, ó Faraó. E esse Deus Todo-Poderoso há de me revelar algo que trará paz para sua mente perturbada.
seu boca aberta. Ele não insultou. Mas nas entrelinhas e no contexto da época, o que Faraó está dizendo? O que José está dizendo para Faraó? Ô Faraó, eu conheço quem vai resolver seu problema. Eu não sou ninguém não, mas eu tenho intimidade com ele. Pode falar o que você precisa? Percebe isso? Então, essa conduta de José, de se humilhar, de se limpar, de se apresentar a alguém que tem título e posto e governo sobre ele, e ele tratar esse cara que tem o título, que tem o posto, que tem o governo, com o devido respeito, com a devida honra, mas jamais colocando esse cara acima de Deus. Só essa fala de José, antes de interpretar o sonho, já podia levar ele para a morte. Porque um cara que se acha Deus não admite que tenha um Deus acima dele. Mas tal era a aflição de Faraó que falou: ô gente, isso é um estrangeiro, um hebreu atrapalhado, deixa ele acreditar no que ele quiser. Porém, não é tão simples assim. Faraó não pode ter tido tanto desdenho sobre José, senão ele só ia mandar devolver para a prisão. Ele fala: não, peraí. Esse cara pode até ser doido, porque para ele me falar essas coisas de minha frente, ele já não é certo de tudo. Mas eu vou contar o sonho para ele, para ver se ele tem condição de interpretar. José interpreta. E não só interpreta, como dá solução para o problema descoberto através do sonho. Vai vir uma escassez violenta, mas antes vai ter superabundância. Ache alguém para administrar diligentemente tudo que vai ser colhido em abundância e reservado uma parte para que no período de escassez não falte. E aí Faraó olha para aquele cara e fala: pensa, depois fala, esse menino, ele é muito acima da média. Eu não consigo sequer imaginar alguém que possa ser louco o suficiente para administrar todo o Egito. Porque não é só sobre ter capacidade, não é só sobre ter inteligência, não é só sobre saber contar, não é só sobre ter o dom, é sobre ter um caráter irrepreensível. É sobre ter uma conduta que nem no contexto mais adverso bota em xeque quem você realmente é. Então José tem essa loucura de falar tudo que lhe vem à cabeça, com o devido respeito e com a devida honra às autoridades, mas sem baixar a cabeça para ninguém, porque ele se curva ao único Deus. E esse Deus está acima de todas as coisas. Percebe? Só o nível literal, a gente está falando aí de mais de 20 minutos de vídeo. Percebe o tanto que a palavra tem para entregar? Isso é a historinha, gente, de só 2 capítulos. Tudo que eu contei aqui está em Gênesis 40 e 41. Você tem lido a Bíblia? Vai ler. Enquanto você não lê, fica aqui assistindo para eu te contar o que tem lá dentro. Nível literal, está contado. Nível da alma, nível de interpretação pessoal, o que eu consigo ver nisso? Será que quando eu sou preso, eu me porto como um presidiário e fico buscando um jeito de fugir? Ou eu entendo que Deus me colocou ali e que é uma fase da minha vida para eu administrar coisas como eu nunca administrei enquanto estava solto? Será que eu tenho tido a conduta tal qual José? Apesar do contexto divergente, eu tenho deixado sair e brotar de mim as melhores coisas a ponto de, enquanto preso, me confiarem a vida de outros presos? Enquanto pecador, isso aqui já é nível espiritual, Deus me confiar a vida de outros pecadores? Enquanto eu estou preso no corpo físico, enquanto eu estou preso em delitos e pecados, será que eu tenho a mente livre em Cristo o suficiente para tratar outras pessoas que estão na mesma prisão que eu? Oh Deus, obrigado, Pai. Será que eu tenho agido com compaixão com prisioneiros que estão à minha volta discutindo sonhos que não sabem interpretar? E eu posso dizer: ei, gente, espera lá. Eu tenho um Deus que pode esclarecer para vocês o que vocês estão passando. Será que eu tenho esclarecido para as pessoas à minha volta, custe o que custar? Porque é muito fácil dar uma profecia de vida, mas será que eu tenho sido fiel ao ponto de entregar a mensagem de vida e de morte? Porque a mensagem que Deus me manda entregar não cabe a mim juízo. Eu não entrego se eu achar que é bom. Eu não entrego se eu achar que é justo.
Eu entrego o que Deus me manda entregar? Será que assim como José, olha, cara, você vai viver daqui 3 dias e vai sair da prisão. Olha, cara, você vai sair da prisão daqui 3 dias, mas é para a morte. Será que eu tenho entregado a mensagem, custe o que custar? Ele pode ter sido insultado, apedrejado, o padeiro podia querer vir em cima de José. Vai amaldiçoar outro, seu saco de lixo. Rapaz, eu não tô lhe amaldiçoando, não. Eu tô contando um sonho que é seu. Isso é problema seu. Eu podia nem interpretar, mas como não fui eu, foi Deus, eu tô lhe entregando a mensagem. Administre aí seus últimos dias do jeito que você quiser. Com raiva, com ódio, querendo me pegar, ou pedindo perdão a Deus para pelo menos sua alma ser liberta. Isso é problema seu e dele. Eu não tenho nada com isso, não. Eu sou um mensageiro. Será que eu tenho agido conforme José? É tantas coisas que, enfim. A Trindade de novo representada. Nossa, Deus, tem mais coisa aqui, hein? Eu vou ter que pular para o nível espiritual para eu não perder essas coisas. Eu entendo a palavra enquanto eu ministro. Tem coisas que eu aprendo lendo, tem coisas que eu aprendo orando, e tem coisas que eu aprendo enquanto eu abro a câmera do celular e começo a gravar. José representa Cristo, certo? A gente já entendeu que no nível espiritual, a conduta de José é semelhante à conduta de Cristo em toda a história. Cristo foi crucificado entre 2 ladrões. José aqui está na prisão com 2 ladrões. Só que um vai para a vida e o outro vai para a morte. Cristo, no meio de 2 ladrões, um falou: Deus, me deixe ter contigo no paraíso. E Cristo falou: ainda hoje estarás comigo lá. Só pela humildade, cara, eu não mereço, eu sei quem eu sou. E o outro está dizendo: porqueira nenhuma, rapaz. Todo mundo farinha do mesmo saco aqui. Onde é que nós estamos? Conversa errada de paraíso. E, cara, você vai morrer. E as aves vão comer sua carne. Entende o quanto esse livro é profético? Entende o quanto a história de José é absurdamente e rigorosamente, os itens, os números e as figuras apontam para o Cristo e para a crucificação de Cristo? Entende que quando um vai para a vida, o outro vai para a morte? E Cristo que está no meio entrega essas mensagens. E Cristo que está no meio é o acesso de liberdade para quem quiser. É aquele que, estando preso, não se porta como preso, estando escravo, não se porta como escravo, porque a liberdade está nele. Estando diante de uma suposta divindade, ele não se curva a nenhum Deus que não o próprio Deus. Você entende que a figura de Faraó aqui é as riquezas desse mundo? O Egito representa o mundo sem Deus, os ímpios, os ateus, e, enfim, toda a riqueza desse plano está no Egito. O Egito é a nação que representa o povo que não é de Deus, o povo que não reconhece Deus. Você entende que Faraó seria hoje o zilionário do mundo e que mais do que presidente da potência mundial? Faraó é a representação do governo diabólico sobre a terra. E esse governo diabólico, essa figura satânica, essa pessoa, esse ser que se vê como Deus, não é Deus. E José, enquanto humano e enquanto Cristo, e enquanto a conduta que eu devo seguir, porque a minha postura deve ser tal qual a de José, tal qual foi a de Cristo, diante de diabo, diante de Satanás, diante de espírito do mal, tal qual Faraó, diante daquele que rege esse plano terrestre, essas riquezas perecíveis, esse que se acha um Deus e que de fato em alguma coisa é maior do que eu, porque é espírito, ele tem um cargo, ele tem uma patente, ele é um arcanjo, ele tem enfim, ele tem um título, é um arqui-inimigo, né? Arqui-inimigo, na verdade não é arcanjo, é arqui-inimigo. Mas ele é um anjo de alta patente que acabou caindo e tem essa conduta má nele. E tem uma percepção de se achar como Deus. Eu, apesar de estar inferior a esse indivíduo no âmbito espiritual, porque eu estou preso num corpo e ele não. Então Faraó
entre aspas, é mais livre do que eu. O diabo, ele tem acesso a mais coisas do que eu. Contudo, sendo eu supostamente inferior, bem como José diante de Faraó, eu estou conectado a alguém, a um ser único, Deus Trino, Pai Todo-Poderoso, que está acima de Faraó. Eu, sendo humano, falho e limitado, habitando em um mundo que está debaixo do governo do diabo, eu conectado a alguém que é maior do que o diabo, eu encaro ele sem me achar menor em nada. Eu posso até honrar quem tem títulos de governo nessa terra, mas a minha conduta deve ser sempre de relação e intimidade com Deus, a ponto de dizer, cara, eu não sou nada, mas eu conheço um que está acima de você o tempo inteiro. Percebem isso? Compartilhem esse vídeo. Se for muito pesado para você apertar um botão e levar esse vídeo adiante, em nome de Jesus, aprenda o que eu falei e leve a mensagem com sua boca, com sua língua, com seus atos, com sua vida. Eu não mereço carregar essas verdades. Eu não tenho uma vida exemplar. Eu não sou digno de pregar isso. Mas a misericórdia dele me permite. E me reconhecendo pecador, e me reconhecendo estrangeiro, e sendo colocado muitas vezes como escravo, eu tenho um Deus. Esse Deus. Ele me perdoa, ele me lava, ele me limpa, ele me coloca diante de autoridades e me faz falar coisas que eu... Quem sou eu para ter acesso? Mas aprove ao Senhor que assim o fosse. Cristo nos convida para ser cristão, cópia de Cristo. Essa história é para que a gente entenda que há possibilidade e que houve humanos que viveram o ser cristão antes mesmo da vinda de Cristo. A conduta de José é literalmente um reflexo, um espelho e uma profecia do que do que Cristo virá a ser. Deus abençoe seu dia.